Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. O tema de hoje, digissexual. Luli, antes da gente começar o programa, me diga, esse tema não é meio impróprio para esse horário? Bom, de certa forma sim, mas eu também não vou entrar nesses aspectos, né? Digissexual é um neologismo. Ele surge mais ou menos lá para 2017 e diz respeito a pessoas que são sexualmente atraídas a robôs ou outras formas tecnologicamente mediadas de sexualidade. A gente sabe, né, Mário? Sexo é a ponta da inovação, né? Surgiu o videocassete, o primeiro videocassete que apareceu foi pornô, videogame, pornô, realidade virtual, pornô, robô, pornô. Então não era surpreendente que isso acontecesse. O problema é quando uma relação casual com uma máquina se torna central, a ponto de definir a identidade e limitar outras formas de contato humano. Para um digissexual, a identidade sexual primária se dá através do uso da tecnologia. Mas isso é um exagero. Você não está brincando? Não, na verdade não é tão surpreendente pensando no fato que a tecnologia se tornou uma parte da vida real, né? Se fala em bonecas e artefatos tecnológicos sexuais há muito tempo, né? Se você pensar, filmes de ficção científica como Blade Runner e o filme que deu origem à série Westworld sempre falaram da relação entre homens e robôs. Um digissexual não é alguém que usa tecnologias ou próteses digitais, porque isso podia ser qualquer um de nós, mas é alguém que ama, se apaixona pela inteligência artificial. A sua conexão com a tecnologia está muito próxima da conexão com o que a gente faria com humanos. Para te dar um exemplo, em 2018, um japonês de 35 anos se casou com um holograma. Em 2017, um engenheiro de inteligência artificial na China se casou com um robô. É claro que isso tem um enorme estigma, mas lembre-se, um dia ninguém levava a sério encontros via aplicativo como Tinder, como OkCupid, e hoje isso se tornou normal. Luli, vou confessar que já ouvi todo tipo de coisa estranha, mas essa eu acredito que bate o recorde. Como tem gente diferente no mundo! Pois é, mas é aqui que é preciso traçar uma linha. Isso não é sexualidade, é manipulação extrema. O que a gente está chamando de digissexualidade não é uma opção sexual, não é uma perversão, não é um fetiche, é uma exploração psicológica feita por um sistema artificial. E isso pode ser muito mais enquadrado em uma espécie de abuso do que em uma espécie de opção. Quer dizer que essas pessoas estão mais para vítimas do que para uma identificação ou preferência? Sim, sem dúvida. E talvez agora eu acho que um ou outro ouvinte pode resolver me atacar e até defender o sistema, mas é muito importante prestar atenção em uma coisa. Um computador não pensa. A tal inteligência artificial ainda é um exagero. Na verdade, computadores são ferramentas voltadas para maximizar, otimizar uma tarefa. Se essa tarefa é cativar alguém, um computador pode se transformar numa forma de escravidão ou dependência. E do mesmo jeito que uma dependência psicológica, ele funciona como qualquer outra droga. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque o tal digissexual não é alguém que se apaixonou por um chinelo, por um sapato, por uma árvore. É alguém que se apaixonou por um sistema que foi perfeitamente planejado para envolvê-lo. E do mesmo jeito que a gente se apaixona a vítima se apaixona pelo agressor, você pode tranquilamente criar uma enorme geração de pessoas com problemas muito sérios porque se apaixonaram por máquinas que, não tem outra palavra para dizer, são perversas. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. A coluna de hoje dá continuidade à série sobre memórias dos livros e das leituras e traz um lançamento, não é? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Nesse mês de agosto, mês de cachorro louco, como se dizia na minha infância, mês pesado, em que o Brasil registra perto de 118 mil mortes por Covid-19, volto a falar de memórias dos livros e das leituras, tema sobre o qual tenho me detido desde o início do mês,
quando apresentei o belo livro de Miguel Sanches Neto, Herdando uma Biblioteca. Hoje eu tenho o prazer de apresentar ao público um livro quentinho que acaba de sair do forno. É Antônio Cândido, Mestre da Cortesia, Cartas a Cláudio Jordano, em edição da Imprensa Oficial. O livro é uma pérola, desses volumes pequenos que podemos ler sem a pretensão de esgotar rapidamente, tampouco a de seguir a ordem que o autor estabeleceu e muito menos com hora para terminar. Aliás, o bom mesmo é quando o livro não termina. Cláudio Jordano, nome evocado em nossa coluna muitas vezes, foi muito feliz ao reunir as cartas que recebeu do mestre Cândido durante 2 décadas. Nosso missivista discorre sobre as leituras que faz dos preciosos textos garimpados e editados por Jordano, idealizador da oficina Rubens Borba de Moraes e editor. Aliás, não é difícil identificar Jordano com 2 marcas muito recorrentes em suas edições. A âncora e o golfinho, marca inspirada em Aldo Manuzio, o editor humanista que atuou em Veneza na virada do século XV para o XVI, e o Quixote de Cervantes. Notemos que ambos simbolizam, na história da literatura ocidental e dos livros, a abertura do mundo para a modernidade, embora um século separe um personagem de outro e suas atenções tenham se voltado para repertórios bem distintos. Porque aqui não se trata da coincidência das profissões ou dos temas, mas de um sentimento maior e mais sublime que torna único tudo o que se produz. Giordano, e o mestre Cândido captou bem o sentido de tudo, edita seus livros com fé no conhecimento, como se cada um fosse um projeto único e essencial. São raros esses encontros, tanto quanto o hábito de trocar cartas. Seria possível ler para nós algumas passagens dessas cartas? Sim, Cláudia, as cartas estão cada vez mais raras e o seu pedido é muito justo, pois é certo que todo missivista expõe elementos que às vezes são muito peculiares. A característica mais distintiva do mestre Cândido é a memória e a forma precisa como ele descreve as pessoas. Nessas cartas temos retratos fabulosos de escritores conhecidos e de outros mais obscuros. Mas, como estamos em cima da hora, leio só um trechinho do livro, na verdade, um autorretrato. O senhor descreve a sua condição de leitor de maneira que me faz lembrar a minha. Meu pai, médico muito culto, se alarmava com o meu borboletear de livro a livro, sem método, sem excessiva paciência, e recomendava que eu escolhesse uns temas e me concentrasse neles. Mas qual? O que eu queria mesmo, e sempre quis, foi devagar. E eu fico aqui com mais um episódio de Bibliomania. Obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Uma equipe de pesquisadores, incluindo brasileiros e até ex-alunos da USP, revelou que uma estrela do tamanho próximo da Terra, do tipo anã branca, precisa de menos de 30 segundos para completar um giro em torno de si mesma. Enquanto a Terra completa a rotação em 24 horas, essa estrela gira quase 3.000 vezes. O estudo foi publicado na revista The Astrophysical Journal Letters. Professor João Steiner, esse é o recorde de rotação entre todas as anãs brancas conhecidas, né? O que faz essa estrela girar tão rápido? Exatamente, é um recorde, né? E nesse sentido é um caso muito interessante, né? Se a anã branca girasse um pouco mais rápido do que isso, ela não seria nem mesmo estável, ela não poderia nem existir. Então ela está meio que no limite da rotação, né?
Ela tem essa rotação tão alta porque ela tem um campo magnético relativamente fraco para uma anã branca, né? Isto é, 1 milhão de vezes maior do que o campo magnético da Terra, o que para uma anã branca é pouco. E por ter um campo magnético tão fraco, a matéria que ela captura da sua estrela vizinha, e é isso que de fato acontece, ela vai capturando, vai sugando matéria da estrela vizinha, e essa matéria então cai sobre a anã branca, acelerando essa rotação, né? E quando o campo magnético é muito fraco, a aceleração então é máxima e ela pode atingir então esse valor tão extraordinariamente alto para uma anã branca. É quase que um pulsar, como se fosse uma estrela de nêutrons, né? E nesse processo de captura de gás, o gás também, quando impacta a superfície da anã branca, ela produz uma temperatura extremamente elevada, emitindo raio-x, e foi através dessa emissão de raio-x que esse objeto foi inicialmente identificado. Essa é uma descoberta bastante relevante, né, até pelo periódico que ela foi publicada e por ter tantos brasileiros, até ex-alunos, aí, até ex-orientandos aí do senhor, né, no grupo. Sim, é um trabalho pelo ineditismo, né, de ter descoberto um recorde, né, de sistemas em rotação bastante relevante, e é notável que tenha sido feito com um telescópio relativamente pequeno, um telescópio de 60 centímetros, no Laboratório Nacional de Astrofísica, que fica localizado no sul de Minas, né? É um trabalho, de fato, publicado numa revista extremamente importante, e é um orgulho para nós termos os pesquisadores, né, envolvidos, como liderados pelo professor Raimundo Lopes, da Universidade Federal de Sergipe, né? E o interessante é que esse é o tipo de estrela que tem muito interesse atualmente, porque pelo fato de a estrela capturar gás da sua vizinha, da sua estrela vizinha, a estrela pode ultrapassar o limite de estabilidade, que é de 1,4 vezes a massa do Sol. E quando isso acontece, ela vai explodir como uma supernova do tipo 1A, que são as famosas velas padrão que se usou para o estudo de cosmologia, e foi com esse tipo de supernova que se descobriu a existência da energia escura. Então, esse tipo de objeto também é um progenitor dessas supernovas do tipo 1A. Eu aproveito aí para agradecer um dos autores do estudo, o Raimundo Lopes, que já foi aluno da USP e enviou o artigo como sugestão para a gente. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. O GPS, o Sistema de Localização Global, é muito usado para treinos de atletas em esporte de alto nível e mesmo amador. Professor Santiago, é só o sistema GPS mesmo ou existe algo mais específico? Olá, ouvintes da Rádio USP. Para esta coluna e respondendo esta pergunta, eu selecionei um artigo publicado no periódico científico Human Movement no mês de julho agora de 2020. Ele faz uma breve revisão sobre a validade dos sistemas de posicionamento locais, que são diferentes, por mais que muitos pensem que só existam o GPS, que é um sistema de posicionamento global, por isso a sigla GPS, também existem os LPS, que são os sistemas de localização de posicionamento locais. Esses sistemas, diferente do GPS, que são baseados em sinais também de radiofrequência, mas que estão sendo emitidos por satélites que estão orbitando a Terra, eles utilizam sistemas que estão locais. Então são antenas locais que utilizam ou ultrabanda larga de internet ou radiofrequência. A vantagem desses sistemas que são locais é que você consegue colocar ele dentro de ambientes fechados e você tem um maior controle porque você não precisa de ter um satélite emitindo sinal. Então os sistemas geralmente estão em relação referencial,
estacionária. Então você consegue pôr, nesse caso, como exemplo aqui, que foi utilizado para esportes, principalmente esportes indoor, você consegue pôr ele dentro de um ginásio, coisa que um GPS não funciona tão bem dentro de um ginásio. Mas o interessante do trabalho é que eles compararam 6 LPS e mediram as variáveis básicas que são feitas e medidas com GPS, como distância percorrida, velocidade média, aceleração, desaceleração e as mudanças de direção. O resultado mais impressionante é que, comparado com sistemas considerados padrão ouro, sistemas de referência, a distância teve 3,5% de diferença aí, dos sistemas para o padrão ouro, para o padrão de referência. Só que velocidade média, aceleração e desaceleração e as mudanças de direção apresentaram valores altíssimos, como, por exemplo, na desaceleração, 84% de diferença e em velocidade média, 35% de diferença. Isso é muito alto, né, principalmente para o esporte de alto rendimento. Então, fica a dica aí, não existe só o GPS, existem os LPS, né, e provavelmente vocês devem verificar quando encontrar algumas antenas em um local, principalmente fechado. Então, que cuidados os profissionais do esporte devem ter ao adquirir um LPS? O próprio artigo mostra na sua conclusão e indica um apontamento nesse sentido. Ele, mostra que para distâncias percorridas, assim como o GPS, esses sistemas, o LPS, são confiáveis, mas na hora de adquirir aí um sistema desse, muitas vezes prometido aí que funciona em ambiente interno, e realmente o propósito dele, em geral, é trabalhar em ambientes fechados, ele funciona bem sim do mesmo jeito, medindo aí distâncias, só que ele tem também, então os cuidados, se for prometido aí, os mesmos problemas que o GPS tem para questão de velocidades, principalmente velocidades máximas aí, aceleração, desaceleração, mudança de direção. Então, por mais que é uma tecnologia que agregue para poder ser trabalhada em ambientes internos, ela também tem que ter um determinado aí cuidado no tratamento e na utilização dos dados, principalmente de aceleração e velocidades que estão em faixas altas. Ok? Então, é mais uma tecnologia aí para o ouvinte conhecer. Não só temos o GPS, mas como também temos o LPS. Obrigado e até a próxima coluna. Nós ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Para a professora Marília Fiorilo, a arte de envenenar opositores está se tornando uma especialidade do Kremlin. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. A finesse russa é ímpar. Não falamos do Museu Hermitage ou dos magistrais escritores e compositores, mas sim do refinamento e sutileza do Kremlin, como tem sido afirmado por muitos analistas, na arte de assassinar. Isso se comparada, por exemplo, ao método saudita de esquartejamento a câmeras vistas usado contra o jornalista Jamal Khashoggi na embaixada em Istambul. Já a grife russa contra os opositores é chá com veneno. Foi assim com a jornalista de oposição Anna Politkovskaya, que sobreviveu a um envenenamento em 2004 antes de ser abatida a tiros em 2006. Foi assim com Alexander Litvinenko, que agonizou intoxicado por polônio no mesmo ano. Idem com o exilado Sergei Skripal, envenenado em Novichok, no Reino Unido, em 2018, como relatamos em uma coluna nossa.
E está sendo assim com o oposicionista Alexander Navalny, que está num coma induzido em Berlim, enquanto os médicos alemães tentam identificar a substância que o envenenou há uma semana, num voo que teve que ser desviado para Omsk, na Sibéria, onde ele ficou hospitalizado tempo suficiente para eliminar a chance de rastrear qual toxina foi utilizada. Especula-se agora que foi um gás nervoso aparentado ao sarin. Mas a chamada inteligência russa tem um cabedal e estoque infindáveis de toxinas e artimanhas para inoculá-las. Navalny tentou disputar com Putin as eleições de 2018, mas sua candidatura foi impugnada. Continua a ser a figura mais importante, financeira e simbolicamente, da campanha anticorrupção. Enquanto os médicos alemães tentam achar um antídoto, a nota oficial do Kremlin afirma que ele sofreu uma overdose de álcool e pílulas ou hipoglicemia. Mas por que agora? Talvez porque o levante no país vizinho, a Bielorrússia, tenha soado o alarme e a urgência de uma ação preventiva interna. A arte de envenenar, que dificulta a identificação dos criminosos, se não é uma exclusividade russa, vamos lembrar dos principados e repúblicas renascentistas da Itália. É uma constante na história do país. Só não funcionou com Rasputin. Diz a lenda que o influente assessor dos Romanovs sobreviveu a um bolo envenenado, em seguida levou um tiro e saiu ao encalço do atacante, levou mais 4 tiros e, para evitar surpresas, foi submerso em água gelada. Naquela época, a tecnologia de intimidação e eliminação ainda era incipiente. Professora Marília Fiorillo retorna na próxima semana. Ela esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Prezados, prezadas, prezades. Educação e direitos. Chama-nos a atenção e muito preocupa a violência presente na sociedade brasileira. Rankings elaborados por instituições públicas e integrantes da sociedade civil apontam o Brasil como um estado com convivência violenta. Estamos mal nos rankings. Violência contra a mulher, sobretudo nas ocorrências familiares, violência contra a criança, mas também atos violentos praticados pelos servidores públicos militares. É a Polícia Militar dos Estados da Federação. Já temos criticado o fato de o artigo 42 da nossa Constituição submeter as polícias militares estaduais às Forças Armadas. As Forças Armadas, organizadas na Constituição, no artigo 142, têm por objetivo a segurança nacional, os possíveis inimigos da nação.
a polícia militar, a polícia civil, a polícia científica volta-se para as questões de segurança pública, de proteção. Aqueles entes que podem propor emendas à Constituição que imediatamente promovam essa correção. Os deputados e senadores, o presidente da República, as assembleias legislativas estaduais devidamente reunidas também podem propor emenda à Constituição. Esta é uma situação básica a ser realmente corrigida para que estes servidores públicos militares sejam devidamente capacitados, devidamente armados para proteger a população e, obviamente, sem atos preconceituosos. Esta providência de incentivar os cidadãos a adquirirem armas e aportarem armas não vai resolver a questão grave da nossa violência. Não é o cidadão que precisa ser armado, é quem vai servir o povo que precisa ser devidamente preparado, sim, para usar arma. Professora, como o cidadão deve agir para se defender, já que não possui armas? É verdade que, temerosos ou muitas vezes já sob violência, o cidadão deve imediatamente procurar os serviços públicos de segurança pública. É a delegacia de polícia, é a denúncia, se observar este servidor público militar atuando com excessos, discriminando etnias, sim, é preciso a denúncia, porque a própria polícia militar tem o seu serviço de inteligência e promove, não é, a apuração desses atos. Mas, sobretudo, precisamos investir na educação com respeito às diferenças. Além do servidor público militar, os cidadãos em geral precisam ter a percepção das violências de raça, de gênero, de classe social e respeitar a todos. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.